Helena, eu sempre tive a percepção de que o direito ele é muito mais do que leis e processos. Na verdade, ele envolve transformações sociais e também valorizar e defender a dignidade da pessoa humana. Eu tive essa percepção a partir do momento que eu quero fazer a diferença. Hoje as pessoas não querem simplesmente profissionais. Elas querem ser ouvidas, elas querem ser escutadas, elas querem ser defendidas e querem alguém que esteja ali por elas, as representando e que se sintam seguras e compreendidas. O que mais me motivou nessa esforço foi justamente esse interesse de fazer a diferença. Hoje o mercado conta com inúmeros profissionais com as suas mais diversas qualificações e qualquer profissão tem suas dificuldades. Para você se destacar, construir nome, ganhar a confiança. Uma forma que eu encaro os obstáculos são como oportunidades para o crescimento. Então, a partir do momento que eu assumir para mim, é isso que eu quero, essa é a minha missão de estar aqui, fazer a diferença da maneira que eu posso, da maneira que eu consigo, para tornar o mundo um lugar melhor. Os obstáculos me impulsionaram a ir além. Pessoas que me inspiram, inicialmente as minhas bases, meus pais. A história deles, a dedicação que eles têm, são referências para mim. Com relação a pessoas no mundo famoso, que são reconhecidas, na história tem vários que me inspiraram. Um deles é Ayrton Senna, um grande nome brasileiro que teve muita garra, teve sonhos e que sofreu um acidente, mas estava fazendo o que ele amava. Também Michael Jackson, que também teve muita determinação e esforço desde a infância para conseguir chegar a ser um dos maiores músicos, compositores. E tantos outros, porque sonhos todos temos. Uma criança é uma professora para mim também, porque eles acreditam que com uma camiseta de super-herói eles podem influenciar o mundo. Então também são inspirações para mim, e assim como para todos. No ramo tanto da advocacia, tem tantos nomes, por exemplo, Multi, que é uma referência, Jacobs Gunther, que fez uma teoria que eu particularmente gosto muito, que é o direito penal do inimigo. Os meus mestres e professores que me fizeram amar ainda mais essa profissão. Não vou destacar um nome ou outro, mas sim destaco todos, porque todos contribuíram para ser quem eu sou. E no ramo da neurociência, também os formadores que me mostraram, me apresentaram a programação neurolinguística, a liderança e também a comunicação eficaz, e como isso é importante e relevante no mercado de trabalho, porque não basta apenas conhecimento técnico, mas é importante também ter conhecimento humano, entender de pessoas, afinal eu trabalho com pessoas. É muito importante entender que cada pessoa tem uma história de fato a ser ouvida, mas exatamente direitos a serem defendidos. E hoje o mundo carece de uma escuta mais afetiva. Não de pessoas que apontem o dedo, porque para apontar o dedo tem muitos, mas para aqueles falando, eu tenho empatia por você, entendo a sua situação e estou disposto a te representar para que você não tenha nenhuma das suas garantias suprimidas, para que realmente justiça seja feita na sua situação. Seja isso em direito criminal, direito de família, direito civil, previdenciário ou trabalhista. E hoje eu tenho essa percepção porque eu atuo nessas áreas. E eu vejo que isso acontece normalmente em todas. As pessoas têm suas inseguranças, têm seus medos. Será que eu vou ter os meus direitos respeitados? E eu, enquanto profissional, tenho isso para mim, que é defender e lutar, passando por todos os recursos e todas as formas possíveis para obter da melhor forma o resultado esperado. Não garanto resultados, mas sim a minha competência, a minha determinação em buscá-lo de todas as formas possíveis. Eu tenho a percepção de que apenas conhecimento técnico não é interessante. Fiz ensino fundamental, fiz ensino médio, fiz ensino superior. Isso não tem garantia de que eu vou ter sucesso na vida. Fiz pós-graduação, isso não tem garantia, porque só o conhecimento técnico é muito falho. Eu recebia conhecimento, mas precisava de algo além. Então eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro curso de neurociência, que é Comunicação Eficaz com Programação Neurolinguística. E a partir disso, eu vi que realmente fazia sentido entender o ser humano. Hoje, o estudo da mente humana é um dos mais complexos, porque a nossa mente, a nossa mudança da sociedade acontece gradual. Mas compreender o que cada emoção reflete no inconsciente, como que é feito, por exemplo, um comportamento, como lidar com uma crise de ansiedade, porque eu tenho muitos clientes que estão com crise de ansiedade, e saber auxiliá-los, fazer a gestão emocional das outras pessoas, faz com que
a situação, a pessoa, o estado interno se acalme e ela consiga relatar a situação de uma maneira mais calma, mais segura, até mesmo para minha compreensão e para minha atuação profissional. A inteligência emocional é a capacidade de gerir a emoção das outras pessoas e as minhas próprias emoções. A partir do momento que eu comecei a estudar as emoções de fato, eu entendi como que funciona o inconsciente. Temos 4 emoções base: medo, tristeza, raiva e alegria. Cada uma delas reflete no inconsciente, cada uma delas tem um significado. Entender sobre elas e aprender a administrar elas, tanto em mim como nos meus clientes, nas pessoas com quem eu estou me comunicando, passa uma maior segurança e também tranquilidade para relatar a situação. Com relação à comunicação eficaz, comunicação é a base. Nós nascemos já com a ansiedade de se comunicar e dizer ao mundo: eu estou aqui. E a nossa primeira comunicação é através do choro. Então temos essa necessidade que já está no nosso DNA, já está na nossa existência. Quando eu comecei a estudar comunicação, eu entendi a importância dos 3 pilares. Que é a comunicação verbal, o que eu falo, mas só ela não é suficiente. Também a comunicação não verbal, como eu falo. E o tom de voz, por exemplo, se eu estou com um bebê e começo a gritar com ele: que bebê lindo, mas de uma forma gritando, ele se assusta. Por quê? Por causa que eu não estou respeitando os outros pilares da comunicação. Então eu tenho muito essa percepção de que quando eu estou falando com um adulto, falo de maneira de adulto. Quando eu estou falando com uma criança, e por vezes eu tenho que me comunicar enquanto profissional com uma criança para entender as situações de abuso, de assédio, até mesmo situações no seio familiar, se a criança está sendo bem tratada, questão de alimentação, pensão alimentícia e tudo mais, eu tenho que falar como uma criança compreenda. Adequar a minha comunicação ao meu telespectador, a pessoa com quem eu estou me comunicando. Primeiramente, foi fantástico estar em solos portugueses. Já é a segunda vez que eu recebi convite de ir para lá e fiquei muito grata. E assim, tive contato com cultura, com o país, com o povo. E o mais bonito é perceber que, por mais que sejam culturas diferentes, costumes diferentes, são pessoas. Então isso nos deixa semelhantes, sabe? Porque da mesma forma lá, eles têm questão de querer ser ouvido, querer se comunicar, compartilhar. Então foi fantástico e agregou muito em mim enquanto pessoa e enquanto profissional. Eu vejo de 2 prismas. A tecnologia facilitou o acesso à informação. Hoje é muito fácil pegar o celular e perguntar para a inteligência artificial 10 situações. Mas também eu vejo que falta empatia nas respostas. Porque a inteligência artificial, ela fornece uma resposta formada, mas automática. Não tem uma explicação. Falta aquela anseio, aquele carinho em explicar. Por isso que eu vejo que a importância de consultar é interessante, mas realmente procurar um profissional para entender de fato das suas prerrogativas, entender a situação e poder explicar de uma maneira mais assertiva e de uma maneira mais compreensível, porque a inteligência artificial também tem isso, uma linguagem muito técnica, que não é tão compreensível a todos. Por isso fica um pouco difícil, um pouco confuso. O meu conselho é que as pessoas preservem quem elas são. Nunca tentem ser uma cópia. Porque a verdadeira evolução acontece quando preservamos quem somos, os nossos valores, princípios, vivências. E buscamos nos desenvolver, buscar por conhecimento. E falando tanto de conhecimento, é um tesouro precioso, porque é a única coisa que não nos pode ser tirado. Bens podem ser tirados, por ser coisas físicas, mas o conhecimento que adquirimos, esse é nosso. Então, principalmente para aqueles que querem se destacar, preserve quem são. Tenha a percepção de que obstáculos podem ser como formas de ir além. E invistam em conhecimento, não apenas no técnico, mas também em formação pessoal. Eu quero ser lembrado como alguém que fez a diferença. Se eu chegar ao ponto, quando eu não estiver mais atuando, olhar para trás e saber que eu fiz a diferença, que eu realmente impactei na busca dos direitos, na preservação dos direitos, fazendo prevalecer a justiça, eu vou sorrir e saber, a minha missão está cumprida. Acredite no seu potencial, siga os seus caminhos, não tenha medo de arriscar e saiba que você vai ser uma profissional e uma pessoa incrível e que você vai ver muito dos seus sonhos se realizando. Uma frase que guia muito a minha vida é pequenos passos todos os dias. A evolução e o crescimento se dá aos poucos, desde que sejam esses passos com propósito e confiança para ir além. Até porque grandes caminhadas começam com um pequeno passo.